incomparáveis promessas. Aleluia. Somos participantes da tua natureza, Pai. Recebemos tuas promessas, tuas promessas. Sua palavra diz: sois participantes da natureza divina por meio de suas promessas. Tuas promessas estão em Cristo. Tuas promessas estão em Cristo. Nós estamos nele. Você está nele. Adore ao Pai, nele você pode adorá-lo. Sim, sim. Estamos nele, estamos em Cristo. Nossos olhos estão em Ti, Pai. Sim. Sem culpa, sem medo, sem condenação, estamos diante de Ti com ousadia. Como filhos te adoramos e te dizemos: te amamos, Pai. Te amamos, Pai. Declare para Ele o quanto você o ama. O quanto você o ama, sim, sim, sim. Te amamos, Pai, Pai, Pai. Abba, Pai, Abba, Pai. Recebemos o Espírito do Teu Filho, que clama: Abba, Pai, Abba, Pai. Livres do medo, livres da culpa, livres do senso de inferioridade. Estamos em Tua presença, aceitos, amados, abraçados, redimidos. Te adoramos, te adoramos. Amamos Tua presença. Ministre mesmo a Ele, adore mesmo a Ele. Amamos Tua presença. Somos ensinados por Tua presença. Tua presença, Tua presença, Tua presença, tão preciosa presença. Presença de Deus. Presença de Deus. Presença. Presença de Deus. Tão precioso, tão precioso, maravilhoso, maravilhoso. Aleluia, 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 aleluia. Bebemos a Tua presença, bebemos a Tua presença, bebemos a Tua presença.
rios de águas vivas, rios de águas vivas, rios de águas vivas estão fluindo, rios de águas vivas estão fluindo, rios de águas vivas estão fluindo. A tua presença está fluindo, fluindo, fluindo. Yevra mama shekere brabara braba grobrobo seca mamara brabas. Rovre manga samamara brabra brabra bra seque xarabra brabras. Experimentando a presença, experimentando a presença, experimentando a presença. Oh, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Nos rendemos, nos rendemos, nos rendemos, nos rendemos a ti, Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você ama o Senhor? Ama a presença dEle. Oh, aleluia, aleluia. Te amamos, Senhor, te amamos, te amamos, te amamos. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você pode sentar. Amém. Aleluia. Obrigado, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Que honra, que alegria estar aqui com vocês nessa noite, irmãos. Nessa igreja relevante nessa cidade. Amém. E muito feliz, né, nesse momento aí, em que a gente tem a notícia que o Rema está vindo para cá, amém? Quem está aqui não fez o Rema ainda? Muito bom, você é o meu alvo então, nessa noite, né, porque vou ministrar a palavra do Senhor, amém? Na verdade, a ministração já começou, amém? E tivemos já, né, um tempo aqui de música, maravilhoso. Tivemos aqui uma palavra poderosa, né, que você ouviu também. O nosso querido Arthur compartilhando aqui. Enfim, o culto está acontecendo, amém? Eu sei que você está recebendo, você também está ministrando, aleluia, ao Senhor. E essa ministração dessa noite, né, ele tem esse formato, como foi falado aqui, de uma degustação do Rema, né? Uma aula experimental, uma imersão no Rema. Vou falar um pouco aqui sobre uma das matérias que é justiça de Deus, né? Eu ensino essa matéria já há uns anos, eu trouxe até alguns livros meus, um deles é esse aqui, ó, A Festa da Redenção, que fala sobre justiça, e foi interessante quando esse livro nasceu, né? Porque eu estava dando essa matéria em Maceió, capital das Alagoas, e tinha uma promotora de justiça na sala de aula, e nem sabia, né? Ela estava assistindo ali a matéria, e nos intervalos ela veio chorando, né? Conversar comigo, disse: professor, eu nunca tinha visto Deus por essa ótica da justiça, né? Ela já era crente há um tempo, né? Ela disse: eu sempre vi Deus como soberano, né? Poderoso, mas eu nunca tinha assim, tido esse entendimento, né? Nunca tinha visto Deus por esse viés da justiça, que tudo que Ele fez foi baseado na justiça. Eu sempre via pelo viés do poder, né? A salvação. Por que eu sou salvo? Porque Deus é poderoso, porque Ele é soberano. Mas é muito interessante que você está falando, Deus é o autor da justiça, né? A justiça de fato se baseia em Deus. Ele é o fundamento da justiça. Por que você não escreve um livro sobre isso? E aí a gente conversou um pouco sobre isso, né? Eu vou até na aula aqui falar alguma coisa que ela trouxe, por exemplo, da ótica da justiça, né? Sobre esse assunto. E aí surgiu esse livro, A Festa da Redenção, né? Que é falando justamente a salvação como um processo judicial que foi desenvolvendo ali, não desde a queda do homem, antes da queda do homem, né? Deus já se antecipou, amém?
Quando Deus criou o homem, Ele sabia que o homem ia pecar. Irmãos, Deus sabe tudo, amém? Quem sabe aqui? Amém? Ele criou o homem sabendo dessa possibilidade. Claro que o homem tinha escolha, mas o que é que acontece, irmãos? O que é lindo nisso? Deus já se dispôs para morrer no nosso lugar, amém? Para assumir a nossa culpa, porque a nossa culpa, ela custou a morte de Deus, ok? A nossa culpa, o nosso pecado, nos afastou de Deus de tal forma que a gente não tinha como voltar mais, ok? Ela foi induzida, né? Financiada, deixa eu dizer assim, por um líder de Deus muito importante, muito influente, que tinha caído, tinha se rebelado contra Deus. E tudo indica pela Bíblia, irmãos, que a grande questão é que Lúcifer queria ser. Lúcifer é um nome, né, que a gente conhece ele, um nome popular. Lúcifer, né, esse ser angelical que se tornou o diabo. Tudo indica, a gente vê pela Bíblia, não vou entrar nessa questão outra, até porque tem outras matérias do Rema que vão aprofundar isso, que ele queria ser, na verdade, quem seríamos. Né? A Bíblia fala que ele queria ser semelhante ao Altíssimo, assentar-se no trono com Deus, e Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e nós estamos assentados no trono com Cristo. Amém? E também, por que a gente tira essa conclusão? Porque ele cai da sua condição original e ele vem justamente atrás da raça humana, ele vem justamente perturbar o homem, né? Não consegui ir lá com Deus, eu vou conseguir aqui, eu vou tirar dele mesmo, isso que Deus deu para ele, né? E o diabo usou ali a mentira, um engano, né? Colocar em dúvida a palavra de Deus. Deus falou que você é imagem e semelhança dele, que é parecido com ele, e aí você tem que obedecer a ele. Você não vai poder comer dessa árvore, conhecimento do meio, mas se você fosse parecido com ele mesmo, você podia fazer o que quisesse, né? Em outras palavras, parafraseando, foi isso que o diabo quis fazer, né? Se você é parecido com Deus, você tem que obedecer a ele, você é um Deus também. Você vai ver, você vai comer dessa árvore, aí você vai ver que aí você vai ser parecido com ele mesmo. E era um engano, claro. E por isso também, irmãos, que Deus se dispôs, né? De uma maneira tão determinante para nos substituir. Por quê? Porque a queda do homem partiu dessa sordidez do diabo, né? Desse engano de Satanás. Satanás pecou, se rebelou contra Deus e veio perturbar a raça humana. E Deus não só nos redimiu, como também se vingou, amém? Condenou o diabo para sempre, derrotou Satanás para sempre, ok? Então, uma coisa bem interessante que a gente tem que perceber, irmãos, nós somos criados para experimentar a presença de Deus, né? Ter uma experiência diária com a presença. Eu acredito que você vai concordar comigo, irmãos, que nada é mais importante na sua vida do que a presença de Deus, amém? Você pode ter fama, pode ter dinheiro, pode ter um monte de coisa que você deseja na vida, mas sem a presença você é vazio, né? Tanta gente aí que consegue sucesso, né, consegue coisas maravilhosas, mas elas ficam procurando, né, o sentido da vida. Pessoas até que chegam a tirar a vida, porque, irmãos, Deus é o sentido da nossa vida, amém? E fomos criados para essa experiência com a presença de Deus. E uma das coisas que o Rema vai fazer é nos ensinar justamente a voltar para o lugar original de onde saímos. Na verdade, uma das definições de justiça, né? Quando a gente fala essa palavra justiça, muita gente interpreta errado, né? Tem crentes até que dizem, Deus é amor, mas também é justiça, viu? Cuidado, já ouviram esse tipo de fala em algum lugar, né? Sim, Deus é bom, mas também é justiça. Cuidado, não queira ver esse lado de Deus não, né? Então parece que existe um lado em Deus que contraria o outro, né? E um amigo meu uma vez me contou de uma situação que aconteceu com ele, uma experiência que ele passou, que ele levou um amigo dele para a igreja. E esse amigo dele fazia parte de uma religião satânica, né? Uma religião aí que tinha envolvimento com as trevas, e esse meu amigo acabou conseguindo levar um amigo dele para a igreja. E resumindo aqui a história para vocês, no final do culto, meu amigo pergunta para o amigo dele, e aí, você gostou do culto? Cara, gostei, é muito parecido lá com o que acontece na minha religião. Ele falou, não, peraí, você estava aqui no culto mesmo? Sim, estava, mas assim, eu ouvindo, né, o pastor, os líderes da tua igreja falar, é muito parecido com o que a gente acredita lá, né? Por exemplo, lá, o teu pastor falou, né, que Deus deu o carro para ele, maravilhoso, mas no outro dia Deus fez ele bater o carro, né, para ver se ele amava mesmo. A gente também crê assim, né, que o diabo é o outro lado de Deus, né? Então Deus entra aqui e ele tem a parceria para o diabo entrar do outro lado, para as coisas ficarem em equilíbrio, né? O outro irmão que veio pedir oração lá, né? O teu irmão lá veio pedir oração, porque a mulher dele está doente, né? E orar para ver se é vontade de Deus curar, que pode ser que seja vontade de Deus que ela seja doente, né? Para Deus mostrar amor. A gente também crê assim, entendeu? O diabo e Deus estão em parceria. O meu amigo ficou surpreso, disse, como assim? Eu não tinha visto por essa ótica, né? Então, sabe, irmãos, deixa eu te falar.
O bem e o mal não estão em equilíbrio. O diabo não é um enviado de Deus em nenhum momento, amém, irmãos? Deixa eu te falar, Deus veio para derrotar as trevas. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, destruindo as obras de Satanás, porque Deus era com ele, amém? E nós somos criados, irmãos, para sermos filhos de Deus nessa terra, né? Deus disse imagem e semelhança, e também fomos criados para sermos, sabe o quê? Representantes do reino de Deus aqui. Já havia o reino invisível, espiritual de Deus, e Deus criou o homem para ser um representante dessa manifestação visível do mundo invisível que já existia, amém? Então você é uma expressão visível. Interessante que uma das coisas que a Bíblia fala sobre Jesus é que ele é a expressão, né, exata de Deus. Deus falou aos pais pelos profetas, agora nos fala pelo Filho, que é a expressão exata de Deus. E essa expressão exata de Deus é quem? Jesus, que se tornou Deus em carne. Amém? Jesus tornou aquilo que deixamos de ser. Amém? Uma vez que Jesus se torna aquilo que deixamos de ser, nele voltamos a ser o que nunca deveríamos ter deixado de ser. Está claro aqui? Amém? Deixamos de ser a imagem de Deus, a expressão exata de Deus. Por que Deus teve que falar, irmãos, aos pais pelos profetas? Porque deixamos de ser porta-voz de Deus, deixamos de ouvir Deus. A Jesus veio e se torna essa expressão exata, e nós estamos nele agora, e você é essa expressão exata de Deus, amém? Você precisa incorporar o que Jesus incorporou. Quem vê a mim, vê o Pai, oh aleluia, porque era isso que Deus queria, amém? Quando Deus diz minha imagem e semelhança, é isso que Deus queria. Quem vê você, vê o Pai, amém? Então essa identificação com Deus, no sentido de ser filho, diga eu sou filho de Deus. Com essa convicção, nem você acredita, diga eu sou filho de Deus, amém? E também você foi criado para ser o quê? Um rei aqui nessa terra, amém? Governe, domine. Jesus, uma das coisas que ele faz quando chega aqui no planeta, ele diz, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso não é uma linguagem religiosa, amém? Isso é uma linguagem política, isso é uma linguagem de governo, de domínio, de reino, amém? Então você é filho de Deus, você adora o Senhor, amém? Você é um adorador, você ora, aleluia, você canta para Ele, mas você também governa aqui, naquilo que Deus te criou para exercer, amém? Para fazer aqui na terra, você governa. Então qual a grande questão nisso, irmãos? É justamente essa volta a essa condição original, amém? Uma das definições da palavra justiça é justamente você voltar para aquele lugar de onde nunca deveria ter saído, e voltar a ser quem você nunca deveria ter deixado de ser. Infelizmente, por causa da queda, ficou mais normal ser pecador do que justo, muitas vezes dentro da própria igreja. Eu lembro, há uns anos atrás, de um irmão fazendo rema, e ele todo feliz com as revelações que estava recebendo, disse, amanhã eu quero falar isso para o meu patrão, ele é crente, eu vou chegar antes dele chegar, porque eu quero cumprimentá-lo falando essas verdades. Aí no outro dia ele veio, tudo borocochô contar o que tinha acontecido, né? E ele disse, pois é, professor, né? O professor dele no rema, pois é, professor, cheguei antes lá do meu chefe, quando ele chega, ele é crente, eu disse, bom dia, justo. Ele não achou bom. Ele disse, justo quem? Eu, justo é Deus. Eu já ia falar bom dia, santo também. Você não gostou da parte justo, agora o que eu vou dizer? Ele disse, que blasfêmia, santo só Deus. Então isso é a mentalidade das trevas, não é a mentalidade dos céus, amém? É mais normal, né? Muitos lugares por aí, graças a Deus não aqui, né? Você chamar um outro crente de pecador do que justo. Nem crentes que falam isso sobre eles mesmos, né? Pai, aqui está diante de ti esse pobre pecador, indigno. Ô Senhor, por favor, em nome de Jesus, olha a misturada, né? Permita-me que eu fale contigo. Então é justamente, irmãos, a falta da revelação, do senso de justiça, amém? Eu ensino essa matéria no Rema, né? E no Rema eu digo, outros professores vão vir para cá, mas deixa eu logo falar que essa matéria é a principal delas. Eu falo aos alunos, né? É a principal. Os professores, não, o que é isso aí? Você fica dizendo que a sua matéria é a principal? Eu digo, não, deixa eu explicar por quê. Sem entender justiça, você não consegue entender oração. Tem a matéria oração, que prevalece para a paz no Rema, que é maravilhosa, ok? Mas você tem que ter a revelação de justiça para você orar como filho de Deus, amém? E também ocupando esse lugar de governo. Muitas vezes você vai orar como filho, né?
se relacionando com o Pai, adorando o Pai, mas às vezes você ora como alguém que governa aqui nessa terra. Amém? Intercedendo, dando comandos no mundo espiritual. Se você não entende que é justiça, você não vai ter ousadia para orar. Amém? Tem uma matéria no Rema que é a autoridade do crente. Olha que coisa maravilhosa essa matéria. Você não consegue entender a autoridade sem entender a justiça. Você começa a absorver a autoridade. Você começa a querer assumir. Você vê um pensamento: eu sei o que você fez no verão passado. Aí quando você entende justiça, você diz: é você que está falando, Satanás? Você está falando de passado? É passado que você quer dizer? Eu sei o que Jesus fez com você naquele dia. Naquele dia que ele venceu, eu sei o que ele fez com você. Satanás não quer ouvir sobre isso. Amém? E se quer falar do passado, Satanás já fala: deixa eu falar sobre o meu futuro. O meu futuro já está resolvido nele. E o teu? E o teu, Satanás? Como é o teu futuro? Então o entendimento da justiça, irmãos, restaura a tua posição original. Amém? O entendimento da justiça restaura a tua condição espiritual original. A justiça coloca você num lugar espiritual que você tem acesso aos céus de novo. Amém? Você não tem que ficar se autodesintegrando, né, em oração. Senhor, eu não sou nada. Até você ficar dizendo: eu não mereço, eu sou indigno. Pessoas acham que isso é humildade, mas você não precisa falar mais isso, porque não é você mesmo que dá acesso a Deus. Amém? Não é em você mesmo. Tem dia que você pode até se sentir bem espiritualmente, tem dia que não. Não é? Tem dia que você acorda com vontade de profetizar. Quem já experimentou isso? Tem dia que você acorda com vontade de orar em línguas. Acorda de madrugada orando em línguas. Tem dia que você acorda se sentindo desviado, né? Do ponto de vista de sentimentos. Se você for basear nisso, né? Tem dia que você: Senhor, tua presença está nesse lugar. Tem dia que você acorda: onde estás, Deus? Oh, Deus, estás aqui ainda? Mas quando você entende justiça, você não vai falar mais assim. Você muda a sua linguagem, você muda a sua confissão. Amém? Você não tem que se relacionar com Deus falando sobre você. Amém? Senhor, eu estou aqui, mas eu nem deveria estar, Senhor. Eu reconheço que eu nem sou digno. Muitas coisas que a gente fala por causa do entendimento da justiça, né? Olha, eu estou buscando ao Senhor, um crente falando, né? Orando, adorando, oh aleluia. Mas está fazendo de dia ou de madrugada? Não, estou fazendo no final do dia, né? Antes de dormir. Tem que fazer de madrugada. A fila é menor. Você é atendido mais rápido, né? Como se fosse assim, né? De madrugada, a fila é menor assim, ó. Quem está aqui né? São os dignos, são os que... Aí esquece que a Ásia toda está acordada de madrugada, né? Meu Deus, e a gente, né? Você está orando? Estou orando. Em casa ou no monte? Não, é em casa mesmo, né? Tem tapete na sua casa? Tem. Tapete bem gostoso, né? Eu sento na cama, coloco os pés no tapete. Tem que ser no monte. Aí sim, no monte. Oh, glória a Deus. Mas se você gosta de orar no monte porque curte isso, né? Gosta da brisa, da paisagem, acha legal, não tem problema nenhum. Mas não faz isso achando que isso te dá mais privilégio diante de Deus. Ok, não dá, isso é justiça própria. A pessoa vai contar um testemunho: irmãos, o Senhor me respondeu, oh aleluia, até que enfim, a bênção chegou, mas eu coloquei Deus no canto da parede. Foi muita oração, irmãos, foi a cara no pó, joelho no chão grosso. Aí você começa a falar, né? O que você fez com mérito próprio para conseguir. Isso é justiça própria, não é justiça de Deus. Amém? Na justiça própria é assim: eu faço a obra, Deus responde e o mérito é meu. Está claro para a gente aqui? Eu faço a obra, Deus responde e o mérito é meu. Na justiça de Deus, Ele faz a obra, eu creio e o mérito é dele. Amém? O mérito é dele, a justiça se baseia no que Ele é. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Nunca teríamos condições, irmãos, de se aproximar dele. Amém? Aí entra a questão: como é que Deus chama uma pessoa que era pecador de santo agora? Como que é? Eu era perdido, indigno, aí faço uma oração recebendo Jesus, agora sou justo. Como isso? Alguém poderia dizer, como eu falei no início, né?
A promotora conversando comigo, como ela entendia, né? Ah, Deus é soberano, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Deus diz que aconteceu, tal. Não, tudo isso se baseia na justiça de Deus, amém? Deus tornou possível isso, Deus pagou um preço para tornar isso possível, amém? Oh, aleluia! Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios, 2 Coríntios. A justiça, irmãos queridos, ela não é o que Deus cobra das pessoas, mas é o que Ele dá, o que Ele oferece às pessoas, amém? Não é o que Deus está cobrando de você, é o que Ele está te dando. Isso é a justiça, amém? Justiça também é uma posição correta dada por um atributo de Deus. Quem crê aqui que Deus é justo? Você crê que Deus é justo? Você crê que Deus é santo? Crê mesmo? Então a justiça é Deus alinhando você com Ele. Então imagina aqui, ó, Deus justo, você injusto, Deus santo e você pecador. Então o relacionamento com Deus não se baseia nessa distância, ok? Então a gente vê muitas músicas por aí que falam isso, né? As pessoas cantando para Deus: Tu és santo, eu pecador, Tu és tudo, eu nada sou, Tu és Deus e eu sou verme, Tu és tudo, eu sou zero. Você já viu esse tipo de música, né? Então Deus é tudo isso e eu não sou nada. Isso não se baseia na justiça de Deus, amém? É um relacionamento baseado em você, não nele, ok? As músicas, as pessoas cantando ali: Oh, leva-me além do véu, Deus, oh, leva-me lá no monte. Eu fico imaginando Deus e Jesus conversando, né? E o pai: Jesus, onde ele está vendo esse véu? O véu foi rasgado, filho. Mas a música da justiça é o que a gente cantou aqui, amém? O véu que separava já não separa mais, amém? É a canção, é a consciência da justiça de Deus, amém? Oh, aleluia! Você crê nisso? Então ela se baseia nisso, Deus faz um alinhamento, amém? Então Deus não mantém a distância. Deixa eu avisar, tá bom, a gente vai conversar, mas para ficar bem claro, eu sou santo e você é pecador, ok? Eu sou tudo, você é nada. Você pode repetir aí, filho? Repita isso, que eu sou santo e você é nada. Não é isso. A comunhão com Deus não se baseia nisso, amém? Se baseia em Deus tornando você o que Ele é. Por isso que Paulo usa tanto essa linguagem da justiça, irmãos, porque ele não tinha condições nenhuma natural, nem está naquela condição que ele estava. Paulo, o mais indigno, o cara que estava querendo destruir o projeto de Deus, se torna o principal protagonista desse projeto. Como assim? Uma anomalia. Amém? A pessoa mais indigna, o destruidor do plano de Deus ali, estava agora como principal porta-voz. Por isso que ele usa essa linguagem da justiça. Por exemplo: não sou eu mais quem vive, Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne é pela fé no Filho de Deus, que me amou, que se entregou por mim, amém? Nada nos separará do amor de Cristo, nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, amém? Porque em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. É isso que a gente tem que pegar, amém? Essa revelação que a gente tem que incorporar, que é a revelação da justiça, amém? Eu estou fazendo apenas, claro, uma degustação aqui de algo que você vai ver em pelo menos 13 horas de aula aí, sobre justiça. Então imagina o quanto você vai fundo nisso, amém, gente? Glória a Deus. Quem é justo aqui? Então Deus faz um alinhamento e te dá uma posição adequada, amém? Na presença de Deus, guarda bem isso, e no governo de Deus, ok? Diga: eu estou em uma posição espiritual adequada, na presença de Deus e no governo de Deus, amém? Então não é algo que isola você do mundo também, né? Você adorando a Deus, orando, você entende isso, pratica, e aí você vai viver ali o seu dia a dia. Você não tem ousadia, espiritualmente você não tem ousadia, né? Você está com medo, está acuado. Uma vez eu encontrei um irmão depois de um culto abençoado como esse domingo, né? Na empresa dele, segunda de manhã,
E ele estava tão animado, gente, no culto, empolgado, né? Como vocês estavam aqui cantando, adorando a Deus, eu encontrei ele cabisbaixo na segunda-feira de manhã. Eu disse: irmão, o que aconteceu? Você estava tão animado no culto ontem. Ele disse: pois é, pastor, que culto maravilhoso, a presença de Deus se manifestando. Eu disse: o que aconteceu hoje? Ele disse: tive que voltar à minha vida normal. Então a presença de Deus, irmãos, não é um lugar que você entra e sai. Amém? É o teu habitat agora, é o meio ambiente que você vive, você respira a presença, você transpira a presença de Deus. E muitas vezes você não vai estar sentindo isso, por isso que você tem que ter a consciência. Ok? A consciência, quando algo vem tentar pressionar você, oprimir você. Já percebeu que você começa a sentir algo, daqui a pouco esses sentimentos começam a querer forjar a tua identidade, né? Como é que você está? Não estou me sentindo bem. Daqui a pouco eu não estou bem. E isso começa a dizer que é você, né? Espiritualmente essa não é a tua condição. Amém? Vamos enfrentar adversidades, situações difíceis, irmãos, mas você está nesse lugar espiritual. Aleluia, você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Você representa os céus aqui na terra, você é embaixador do reino de Deus. Quem te dá essa condição? Eu jejuei muito. Muitas vezes crentes, por não entenderem a justiça, alguém encontra ele: irmão, como você está bem? Uau, você está prosperando, você está bem. Me conta sobre isso. Qual igreja você está frequentando? Eu quero ir lá também. Não é fácil não. É mistério. E começa a complicar, olha só. Começa a complicar, como se fosse uma coisa obtida por méritos próprios. Começa a complicar. Não, é muita oração, é muito isso, é muito aquilo. Mas entende, irmãos, a graça, a salvação é um dom. Amém? Essa palavra no original é presente. Presente. Imagina você dar um presente a alguém e a pessoa se oferecer para pagar o presente. Como é que você se sente? Quem aqui se sentiria bem? Você dá um presente, né? Você quer presentear alguém, a não ser que a sua intenção fosse outra, né? Ou seja, outra. Você compra um presente para presentear alguém, a pessoa: qual é o teu Pix? Você: não, cara, eu estou dando um presente para você. Não, eu não mereço, que é isso, pelo amor de Deus, eu tenho que pagar isso. Não, eu vou na tua casa fazer uma faxina. Alguma coisa, é presente. Aleluia. A pessoa que deu presente vai se sentir bem você tentando pagar isso. Deixa eu falar, irmãos, Deus não se sente bem você tentando pagar a salvação, até porque você nunca conseguiria pagar. Amém? Curte, experimenta, aproveita, vive isso. Amém? Ao invés de você relacionar com Deus contando sobre você: Deus, eu não sou digno mesmo, não sou nada. Irmãos, se posicionar na justiça: obrigado, Pai, eu sou teu filho, eu sou tua filha, Pai. Oh, aleluia. Você me deu acesso à sua presença, Pai. Obrigado porque o Espírito Santo habita em mim. Oh, Pai, obrigado pelo dom da salvação. E você agradecendo, amém? Você mesmo ouvindo você falar sobre isso. Está claro para a gente aqui, irmãos? Aleluia. Nesse texto aqui, eu vou mostrar para você algo interessante aqui, né? Versículo 17 de 2 Coríntios capítulo 5. 2 versículos que eu quero ler, e você entender a correlação desses 2 versículos. Versículo 17 de 2 Coríntios 5 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. A maioria das versões traz a palavra criatura, mas uma palavra melhor. A palavra criatura é uma boa palavra, mas uma palavra que traduz melhor o que está no grego é criação, né? A própria NVI já traz a palavra criação. Vamos usar essa palavra hoje? Vamos lá? E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Você está em Cristo? Qual é a condição? Está em Cristo. Se alguém está em Cristo. Oh, aleluia. Cristo, irmãos, é a manifestação maior, mais atual, mais elevada de Deus. Amém? Deus se revela durante a Bíblia de diversas formas, né? Mostrando suas intenções, sua vontade. Aquele que quer curar, aquele que cura, Jeová Rafá, amém? A justiça, Tsidkenu, o pastor, Jireh, o Deus que vai prover o cordeiro, a salvação. Mas quando ele chega em Cristo, irmãos, Paulo diz: Cristo é a reunião da plenitude
da divindade. Pastor, hoje eu estava em casa, hoje queria orar por cura e esqueci o nome de Deus que fala sobre cura. Pastor, nem orei. Oh, meu Deus do céu, me fala qual é o nome para a noite eu orar então. Não, quando você fala Jesus, você está falando de Jeová Ra, você está falando de Jeová Jireh, você está falando também de Sidkeno, Saliá, Nissi, todos esses nomes hebraicos aí, todas as revelações de Deus está em Jesus. Amém? Está claro aqui para a gente? Então tudo que é de Deus, irmãos, pega essa revelação, tudo que é de Deus, a plenitude de Deus está em Jesus e você está nele. Olha que encontro. Tudo que está relacionado a Deus, toda a revelação a Deus, muito mais do que ele se revelou no Velho Testamento, está em Cristo. Aleluia. E Cristo tem você. Você está nele. Como é que eu estou em Cristo, né? Aquele que está em Cristo é uma nova criação. Você está em Cristo, o pecador, indigno, e tudo que você pensar de adjetivo aí, que denigra, né, a raça humana, a condição humana, perverso, é uma nova criação agora. Meu Deus do céu, uma nova criação. Lá em Efésios 2:10, né, Paulo fala, somos feitura dele. É a mesma raiz da palavra poema, né? Uma obra de arte, um poema de Deus. Mas como? O pecador indigno agora é um poema de Deus. É uma nova criação, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Esse versículo aqui, ele é o versículo-chave da matéria nova criação, realidades da nova criação no Rema. Mas aí mais à frente, no versículo 21, né, Paulo vem falando agora essa condição de nova criação, o que é que acontece. E é interessante, irmão, se Paulo diz que a palavra, né, Paulo, inspirado pelo Espírito, diz que você é nova criação, é porque existe alguém que é velha criação. Ok? Imagina, dois seres humanos, um ao lado do outro, um nova criação e outro velha criação. E o meu desejo é que a nova criação seja você. Amém? Se você estiver perto de alguém que não é nova criação, também é o teu papel não é olhar para essa pessoa e sinto cheiro de enxofre em você. Não é. Amém? Por isso que Paulo vai falar o que ele fala nos versículos posteriores. Ele fala, nós temos o ministério da reconciliação. Você é uma nova criação para reconciliar os seres humanos com Deus. Está claro aqui para a gente, irmãos, amém? Não é para tornar Deus complicado para as pessoas. Não é para se esconder da sociedade, é para apresentar a Deus onde você está. Esse estilo de vida humano recriado, meu Deus do céu, do justo. Aleluia, amém? Há um comportamento do justo, irmãos, uma linguagem do justo. Mas eu não me sinto justo, eu me sinto pecador. Então, irmãos, tem um monte de versículo na Bíblia que não é para você. A Bíblia diz, por exemplo, a vereda do pecador é como a luz de aurora? Diz? Não? Como é? A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quem aqui já conseguiu olhar para o sol nascendo? Quem já conseguiu? O sol nascendo, já conseguiu? Eu já, né? Você consegue ali com certa dificuldade, mas esse mesmo sol ao meio-dia, esse é você. Amém? A vereda da aurora. Você vai brilhando mais e mais. Aleluia. Você está ficando cada vez mais glorioso. Aleluia. Amém. Vários versículos na Bíblia, não é o caso agora, que está falando para o justo. Para o justo. Crescerá como a palmeira. Florescerá, amém, como o cedro do Líbano. Enfim, é justo. Quem é justo aqui? Aleluia. Mas lembra, não é uma condição sua. Às vezes quando a gente vai falar, principalmente no começo dessa matéria no Rema, meu Deus do céu, a gente ouve barulho de destilhaços, né? A religião quebrando. Que tem gente, eu não mereço, eu não sou digno. Não, a justiça não se baseia na sua dignidade, mas na dignidade dele. Oh, aleluia. Não é em quem você é, mas em quem ele é. Aleluia. Não é o seu nome, é o nome dele. Não é o seu mérito, é o mérito dele. Não é o seu poder, é o poder dele. É a graça dele, é a capacidade dele. Isso é justiça. Oh, aleluia. Imagina, você vai lidar com as trevas, algum assunto espiritual, diabo, você jejuou hoje? O diabo descobriu, vou ligar para o meu pastor. Sabe, irmãos, é bíblico orar, jejuar, mas a justiça não se baseia nisso. Amém? As obras de justiça, as obras de santificação não é para você ser, é porque você já é. Então o grande problema é a gente fazer isso como se fosse para tentar ser.
Amém? Às vezes até o jeito que a gente ora, né? Vamos orar, todo mundo falando normal, vamos orar, vamos. A pessoa, oh Deus, oh Deus. Aí eu fiquei imaginando Deus, fala normal, filho, eu te conheço, o que é isso? Às vezes a gente muda até a voz dia de Santa Ceia, já viu isso em algum lugar, né? Você encontra um irmão na rua, oi irmão, graça e paz. Graça e paz. Tudo bem, tudo bem. Por que você está falando assim, irmão? Hoje é a Santa Ceia do Senhor. Aí passa a ceia, aí você encontra aquele irmão, e aí, tudo bem, beleza? O cara, você voltou a falar normal, o que é isso? Aí passou a ceia já. Irmão, isso é religião, você não precisa fazer isso, amém? A religião é a gente criando os meios para alcançar aquilo que só Ele pode dar, com a graça dEle. Meu Deus. O versículo 17 diz, é uma nova criação, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, aleluia. Mas como Deus tornou isso possível? Aí no versículo 21, Paulo vai dar a base da justiça para isso. Como é que Deus consegue então transformar um pecador em santo? A velha criação em nova criação. Versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Qual é o preço? Qual é o preço? Deus paga esse preço. Ficaríamos, irmãos, na eternidade para sempre e não conseguiríamos pagar esse preço. Jesus no final de semana pagou com a vida dele. Amém? Então Deus se torna um de nós. O verbo se faz carne, se torna carne. E na condição de carne, irmãos, Deus vai até aquele lugar onde estaríamos eternamente. Foram feitos já vários filmes, né, mostrando o lado, o aspecto físico da crucificação, da obra de Cristo, Via Crucis, enfim. Você já deve ter assistido algum desses filmes, né? Tem um dos últimos, é o filme do Mel Gibson, né? Chamam até de Paixão de Mel Gibson, que é Paixão de Cristo, na verdade, né? E é um filme com muitas cenas fortes. Alguém assistiu aqui? Você sabe que teve crente que morreu na sala de cinema assistindo esse filme. Né? Tão impactante que foi, enfim, já foi para a glória ali. Imagina, o crente fartou ali assistindo. Eu só fico pensando o seguinte, né? Como seria se fizesse um filme com o que aconteceu no mundo espiritual? Foi terrível o que aconteceu no mundo físico, irmãos, mas pior ainda foi no mundo espiritual. No mundo físico eram homens torturando Jesus, eram homens cercando Jesus ali com insultos. No mundo espiritual foram demônios. E o diabo achava que estava derrotando Deus. E o ponto crucial foi ali no jardim do Getsêmani, né, quando Jesus tinha que se entregar à morte, né? Eu já vi pessoas dizendo, Jesus não podia ser morto antes da hora, né? Em alguns momentos tentaram matar Jesus, ele teve que se esconder porque não tinha que matar, não podia matar ele antes da hora, porque como seria? A questão é que ninguém conseguiria matar ele antes da hora. Aí seria um espetáculo. Se alguém tentasse matar, quem já assistiu Matrix aqui, né? Se alguém tentasse matar Jesus antes da hora, seria um espetáculo, seria uma coisa, uau, todo mundo ia adorar Jesus, ele tinha que ser na hora, porque iam conseguir prender ele, iam conseguir, enfim, fazer o que fizeram. E havia um pacto, irmãos, entre Deus e a sua palavra, né? Aquele que se fez homem, dessa entrega. Jesus orou 3 vezes, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele não estava brincando, gente, não era um teatro, porque a grande angústia de Jesus não era apenas a questão física, me perdoa por dizer apenas, foi algo terrível, mas o pior para Jesus era a separação espiritual. Porque para conseguirem tocar em Jesus, ele tinha que dizer sim, Deus se ausentaria dele, os céus deixariam de defender Jesus, e ele se tornaria como um pecador. Porque para se cumprir, Deus o fez pecado. Se Jesus dissesse sim, irmãos, Deus abandonaria ele, para ele se tornar um de nós. E porque ele disse sim, estamos aqui nessa noite como justos. Oh, aleluia, ele disse sim, e os soldados vieram, está chegando, está se aproximando. Jesus estava debaixo de angústia, mas a Bíblia diz que ele estava com angústia de morte. As emoções de Jesus em tortura, algo terrível acontecendo com ele, porque ele ia experimentar que nunca experimentou. Imagina, o verbo, Deus se separando de Deus. Olha o preço que Deus pagou para te ter, essa é a justiça. Amém.
Você tem que pegar isso pela fé, meu Deus do céu. Imagina, Deus pagou esse preço e você porque eu não sou nada. Peraí, como assim? E quando Deus se ausenta de Jesus, irmãos, puderam prender Jesus, torturar Jesus, levaram para a cruz. Tem gente que acha que Jesus já desceu da cruz, chutando o pau da barraca, declarando vitória. Não, a cruz foi o lugar da sentença, ele teve que descer para pagar a pena. É assim que acontece no mundo jurídico. Ele não foi absolvido na cruz, ele foi condenado. Condenação de morte. Ele diz: Pai, entrego, confio o meu espírito a ti. Quando Jesus foi preso, um dos discípulos tentou defender Jesus, né? Pegou a espada, quase degolou um soldado. Por sorte, pegou na orelha. Jesus ainda curou aquele soldado. E Jesus disse: está querendo o quê? Me defender? Se eu quisesse defesa, pelo menos 80 mil anjos estariam aqui agora. Irmãos, alguns anjos foram lá em Sodoma e Gomorra e fizeram algo que no outro dia, Abraão, olhando da varanda, viu só a fumacinha subindo. Está claro aqui para a gente? Alguns anjos lá em Sodoma e Gomorra foram lá executar um juízo e no outro dia só a fumacinha estava subindo. Tudo tinha virado cinza. Imagina 80 mil anjos para lidar com aqueles soldados que queriam pegar Jesus. Então Jesus clamasse: eu preciso de defesa agora. Mais alguma coisa, Jesus? Então Jesus disse: não é isso. Não, se eu fosse defesa, eu clamava agora. Jesus tinha, irmão, se entregado para nos salvar. Né? E resumindo aqui, você vai ver isso a fundo na matéria da justiça de Deus. Amém? Lendo esse livro, A Festa da Redenção, você vai ver também com profundidade, mas ele foi até a cruz, desceu para assumir o nosso lugar, irmãos, e quando ele desceu, a justiça foi cumprida, ele pagou a dívida, amém? E Satanás achava que tinha derrotado Deus. Paulo, no capítulo 2 de 1 Coríntios, ele diz que se as trevas poderosas desse século soubessem no que a cruz terminariam, eles não teriam crucificado o Senhor da glória. O diabo matou Adão, matou Noé, matou Davi, todos eles que morreram espiritualmente. Ninguém tinha conseguido ressuscitar desse tipo de morte. E aí Jesus é o primogênito, o primeiro a ressuscitar da morte espiritual. Oh, aleluia, o primeiro a vencer essa condição. Oh, aleluia. Eu fico imaginando, irmãos, fazendo um resumo aqui, quando Deus chega ali para Satanás, né? Exigindo justiça naquele julgamento. Satanás, até agora você não conseguiu provar nada, irmãos, porque aquele julgamento ele foi feito nos padrões do diabo. Jesus já tinha avisado, ele é homicida desde o princípio, nunca afirmou na verdade, mentiroso profissional. Imagina o que é esse mentiroso se metendo a promotor de justiça. Você está aqui comigo? E Deus exige justiça, eu quero justiça desse julgamento. Eu fico imaginando o diabo tentando se explicar. Porque, irmãos, eu até cito nesse livro A Festa da Redenção, né, uma fala de um juiz judeu, que diz que o julgamento de Jesus foi o julgamento mais injusto que aconteceu nesse planeta. Por quê? Foi no padrão do diabo. Testemunhas foram subornadas, julgamento feito à noite, tudo feito errado, de maneira errada. E agora Deus tinha condições para exigir justiça do julgamento, olha só. E eu fico imaginando o diabo: foi mal, Deus, foi mal, vamos entregá-lo aí. Eu fico imaginando o diabo dizendo algo assim: ele era teu filho mesmo, e por que você não defendeu ele? E Deus dizendo: ele é de maior, o diabo. Você falou que ele devia a justiça, eu tive que entregá-lo para ele responder à justiça, mas até agora você não provou nada. Soldados foram prendê-lo, foi levado a julgamento, cadê a justiça? Você não me provou nada. E aí, irmãos, fico imaginando Jesus declarando a palavra, né? Porque na cruz ele declarou: Deus meu, por que me desamparaste? Tem até um livro que eu trouxe meu aí também, que é Crônicas de Davi no Reino do Messias, que eu falo de salmos de Davi, que retratam o que aconteceu na redenção. E fico imaginando aquela hora Jesus dizendo: ainda que eu ande por um vale de sombra de morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários, irmãos. E como Paulo diz, o poder do Espírito Santo, o poder da ressurreição entra, irmãos, naquele lugar de trevas, para tirá-lo dali. Meu Deus, a gente não tem como descrever que poder foi aquele. Não tem como descrever. E aí, irmãos, algo interessante acontece nesse momento, porque Jesus passa um tempo ali
pagando uma dívida que não era dele. Quem aqui já recebeu uma carta, um comunicado de uma dívida que você já tinha pago? Já aconteceu isso com você? Eu tenho um amigo, não faz muito tempo, ele recebeu uma indenização boa por causa disso. Aí imagina, você recebe a carta, eu já paguei essa dívida, poxa, eu vou pagar de novo, ô coisa chata. É assim que você faz? Claro que não. Então Jesus estava pagando uma dívida que ele não devia. Os pecadores deviam. E o que é que Deus faz, irmãos? Transfere a dívida que Jesus pagou e não devia nada para a gente que devia. Amém? Satanás, isso que ele passou aí, que ele viveu, é exatamente o que essa raça humana me deve. E com isso o diabo não contava. Por isso que Paulo fala, irmãos, em Colossenses, que Jesus rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Sabe por que ele rasgou? Porque pagou. Amém? Ele pagou aquele escrito de dívida. Então Jesus passa horas ali, amém? No seio das trevas, no seio da terra, pagando aquela dívida. E Deus não aceitou um pedido de desculpas. Ah, Deus, foi por engano, desculpa aí, né? Vamos liberar Jesus. Não, não. Eu quero indenização por danos morais, materiais. Essa dívida que ele pagou é exatamente a dívida que Manassés me deve. Você pode colocar o seu nome agora aí, aleluia. E a nossa dívida foi paga aí. Por isso que Paulo diz, se uma pessoa quer receber Jesus, você não tem que pedir para Jesus descer de novo do céu, morrer de novo, ir lá nas trevas, vencer de novo. Você tem que crer que ele fez tudo isso. E que ele ressuscitou para a sua justificação e você é salvo, amém? Porque antes de uma pessoa ser salva, ela já é justa. Todo ser humano na terra, irmãos, já é justo. Qual a questão? Ele não sabe. Então quando ele descobre isso, ele é salvo porque já é justo. A justiça já foi paga. Está claro para a gente aqui, irmãos? A sua dívida já foi paga. Imagina o que é um crente, irmãos, sendo conduzido, né, para escrever os pecados numa folha para queimar na fogueira. Olha, você está passando algumas situações, é porque tem pecados ainda que não foram resolvidos. Escreva todos os seus pecados aqui. Um amigo meu passou por uma situação dessa e ele tinha feito uma lista enorme. E alguém disse, ainda falta pecado aí. Não, acho que não. É bom colocar, vai que tem pecado oculto aí. Eu estava conversando com uma pessoa em Curitiba sobre isso, né, defendendo isso. Aí eu mostrei vários textos bíblicos. Ele não tinha mais argumento. Aí ele chegou um momento e disse, não, é um ato profético. Quando Satanás lembrar os pecados, você vai lembrar da fogueira. Satanás vai trazer à memória aquele pecado, você vai lembrar naquele dia, o pecado foi queimado na fogueira. Eu disse, deixa eu falar o seguinte, se a memória da cruz não for suficiente, eu não quero memória da fogueira. A memória do que ele fez tem que ser suficiente, irmãos, para trazer paz para o teu coração, irmãos, para trazer certeza da salvação. Ele pagou a dívida, amém? O que ele fez foi algo injusto, né? O que ele passou foi cobrar dele algo injusto, mas Deus transformou isso em justiça. Amém? Aí lembra da promotora que eu falei no começo, né? Ela disse, sabe, isso que você falou na justiça é chamado de extinção de punibilidade. Quando a pessoa comete um crime, ela é condenada, ela precisa pagar aquele crime, né? Ela é presa, por exemplo, vai para o presídio. Mas uma vez que ela cumpre, o Estado não pode mais cobrar aquela dívida. Ela pode ir, por exemplo, lá na justiça, lá no fórum, dizer, olha, eu fui liberto, eu fui solto, mas não me sinto livre. Pesquise meu nome, me leve de volta para o presídio, eu me sinto indigno. E vão pesquisar o nome dele e dizer, não, o Estado não pode mais cobrar de você essa pena. A punição foi extinta. Você está livre. Sabe, tem crente se sentindo assim. Encontrei um crente esses dias, ele disse, pastor, estou passando uma situação tão difícil, mas eu mereço mesmo. Você não tem ideia quem eu fui no passado, não. Eu mereço. Sabe por quê? Na cabeça dele, a punição não foi extinta ainda. Pessoas passando situações difíceis, achando que merecem, para que seja pago o pecado delas. Deixa eu falar, Jesus pagou, a punição foi extinta também. Essa dívida não pode ser cobrada mais. Oh, aleluia, ele pagou a dívida. Aleluia, o que ele pagou foi transferido para vocês. Sabe o que aconteceu? Ele ressuscitou. Ressuscitou, irmão, você não vai encontrar nenhum versículo dizendo que Jesus se auto-ressuscitou. Sempre diz, Deus o ressuscitou. Porque ele estava numa condição vulnerável. E qual a grande revelação, irmãos? Deus nos ressuscitou com ele. Eu quero ler esse último versículo com você aqui, amém? Nós lemos agora que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Você crê que você é a justiça de Deus nele?
Amém. Efésios capítulo 2. Versículo 4. Efésios 2, 4. Veja só o que diz aí. Nesse texto, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, falando dessa realidade espiritual que nós estamos falando aqui nessa noite, ele disse: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, fez o que com a gente? Nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, irmão, Jesus perdeu a vida e Deus devolveu a vida para ele. E Paulo está dizendo que nesse dia que Deus devolveu a vida para Jesus, devolveu também para nós. Amém? Nós recebemos a vida. Declara comigo: eu recebi a vida. A própria vida de Deus, juntamente com Jesus. E o versículo 6 diz: juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Jesus desce sozinho para nos substituir, mas ele sobe muito bem acompanhado, amém? Ele sobe com a igreja, ele sobe com a raça humana, oh aleluia, ele sobe conosco, ele desce sozinho, irmãos, para tomar o nosso lugar, mas nós ressuscitamos com ele, ele ressuscita com a raça humana. Que grande vitória de Deus. João, falando da visão que ele relata em Apocalipse, ele diz que tem um momento da visão dele que ele vê seres viventes se prostrando, e alguém está entrando no céu, e era Jesus. E ele diz que os seres viventes, os anjos, começam a cantar uma canção, dizendo: digno és, Cordeiro. Olha só, o verbo, irmãos, dessa terra. E agora sobe um Deus com corpo de ser humano. Isso é algo tremendo, sabe? É interessante que o Salmos 22 mostra Jesus se tornando pecado, Jesus assumindo o nosso lugar. Salmos 22 diz: eu sou verme, não homem. Salmos 23 fala da substituição, né? O vale da sombra da morte, a mesa preparada na presença dos inimigos. Mas o Salmos 24, irmãos, fala da ressurreição, do reino, aleluia, vindouro. Abram-se portas antigas para quem entre o Rei da Glória. Eu fico imaginando Deus dando comando. Quem é esse Rei da Glória? Como assim? Já tem um rei nos céus e o rei da terra caiu. Que rei é esse que está vindo? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas, ele é o Rei da Glória. E João descreve isso de outro jeito, dizendo que os anjos estavam cantando, dizendo: digno és, Cordeiro, de receber o louvor, a honra, a glória. Olha só, você é tema de música nos céus, porque fostes morto e com o teu sangue comprastes para Deus homens de todos os povos, aleluia, tribos do Brasil, dos Estados Unidos, amém, da América do Sul, do Afeganistão, e para o nosso Deus constituir reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Olha a linguagem, irmãos, dos anjos, dos seres viventes ao nosso respeito. Nós estamos nele, a justiça foi feita, o escrito de dívida foi rasgado, e você tem livre acesso aos céus. Por isso o escrito aos Hebreus diz: temos agora ousadia para entrar no Santo dos Santos. Na antiga aliança, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. E quando o sacrifício era aceito, gente, era tanta celebração, era tanta festa. E eles gritavam, dizendo: mais um ano de perdão. Imagina como quando o sumo sacerdote ressuscita. Aleluia. Oh, aleluia. Ele não diz mais um ano de perdão. Porque o que ele diz agora é o seguinte: vocês estão perdoados para sempre, amém? A Bíblia diz que esse sacrifício foi apresentado de uma vez por todas, e você obteve eterna salvação. E eu declaro você iluminado, você cheio dessa revelação da justiça, você se levantando com ousadia, aleluia, para assumir o seu lugar no reino, na presença do reino, aleluia, o seu lugar de adorador, o seu lugar de filho, cheio de paixão por Deus, cheio de amor por Deus, mas também o seu lugar de governante aqui nessa terra, cheio de ousadia, amém? Espírito empreendedor dominando você nele, em Cristo. Você entendendo que você não vive em você mesmo, na sua carne, na sua própria força, mas nele, aleluia, nele, aleluia, declara: nele eu sou, diga: em Cristo eu sou a justiça de Deus. Declare comigo: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por mim, para que nele eu fosse feito justiça de Deus. Declare: é isso que eu sou, justiça de Deus.
Diga: Pai, eu estou em sua presença, como filho ou como uma filha, aleluia. Diga: liberto, curado, cheio do Espírito Santo. Declare: eu sou um porta-voz do reino, eu assumo meu lugar em Cristo. Obrigado porque o preço foi pago, a dívida foi paga, eu não sou mais um devedor, eu estou livre, eu sou teu filho. Você crê nisso? Oh, aleluia. Eu tenho liberdade, irmãos, para andar em autoridade, para andar em vitória, amém? Para andar com uma nota de louvor, um novo cântico. E sabe, uma pessoa pode até ter uma autoestima social elevada, mas uma baixa autoestima espiritual. Muitas pessoas têm uma autoestima social elevada, mas uma baixa autoestima espiritual. E sabe de uma coisa? Deus está te dando uma autoestima espiritual. Amém? Autoestima espiritual elevada. Você é justo, o preço foi pago, Deus se tornou pecado para que você foi feito justiça. Então aceita isso pela fé, recebe isso pela fé, se posiciona nessa verdade pela fé, em nome de Jesus. Nada pode te parar, nada pode te derrotar. Amém, oh aleluia. E o rema está vindo e você vai poder fazer essa matéria, amém. Até lá você pode estudar, se você estudar essa matéria antes, né? Você pegar o livro aí do Manassés, Festa da Redenção, outros livros que tem aí na livraria, você vai ver como o rema vai ser mais profundo ainda para você. Amém? Mais profundo ainda, porque tem gente chegando no rema sem saber de nada sobre aquilo, meu Deus do céu. E ela passou um tempão assim, sabe, ainda dando uns tilts, meu Deus, que é isso? Mas você já pegando essa revelação, irmãos, meu Deus, você vai mais fundo, amém? Vai mais fundo ainda no rema. E eu sei que eu vejo você como um porta-voz dessa verdade. Amém? Um porta-voz dessa verdade, irmãos. Deus não está só olhando para você, mas quem você representa, quem você consegue influenciar. Imagina que nós temos o número de pessoas que estão aqui pelo menos vezes 10. Amém? Pelo menos vezes 10. Essa é a visão de Deus. Ok? Isaías falando sobre isso que falamos essa noite, em Isaías 53, ele diz: ele verá o fruto do seu penoso trabalho e vai ficar satisfeito. Então Deus está olhando para você e quem você pode influenciar com essa verdade, com essa revelação. Pessoas que vão ser libertas através de você. Amém? Aleluia. Se tem alguém aqui com algum sintoma de enfermidade, você está sentindo alguma dor, quem sabe receber algum diagnóstico médico, fica de pé onde você está agora. Aleluia. Nós cremos na cura. Esse é um ambiente de cura. E se você está aqui, queremos orar por você, amém? Você sair daqui curado. Então, se você está com algum sintoma de enfermidade, doença, nem sabe o que é, ou se você tem algum diagnóstico, fica de pé, amém? Faça isso com ousadia. Todos curados aqui? Todos bem, na saúde? Oh, aleluia, amém? E eu declaro você prosperando em todas as áreas, amém? Prosperando na área financeira, você é digno, você é próspero nele. Aleluia, amém. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprindo suas necessidades nele, em Cristo Jesus. Oh, aleluia, você reinando poderosamente aqui nessa terra como filho de Deus, adorando a ele, amém. Como a gente fez no começo aqui, se adorando com liberdade, com ousadia, irmãos, você ficando cheio do Espírito Santo. Ok? O maior segredo que você carrega é que você é um espírito recriado e que o Espírito Santo habita em você. E qual a orientação do apóstolo Paulo? Fique cheio do Espírito Santo. Saia daqui essa noite cheio do Espírito Santo. Amém? Passe essa semana cheio do Espírito Santo. Fica cheio do Espírito Santo. Você é digno disso. Quantos irmãos, por não entender justiça, irmãos, eles não têm nem ousadia para orar em línguas. Começa a orar em línguas e vem o pensamento: você não é digno. Como assim? E se essa língua não for de Deus? Mas você é justo e você ora com ousadia, amém? Você se apodera disso, oh aleluia, nada vai me fazer parar isso aí. Quando essa revelação chegou para mim, irmãos, como minha vida mudou, meu Deus do céu, amém? Oh aleluia. Eu trouxe alguns livros, tá? Um deles é esse que eu mencionei, não tem muitos livros, mas tem esse, a Festa da Redenção, tem o outro, Crônicas de Davi, também que fala sobre esse assunto, tem o outro que é a vida no sentido de Cristo, que fala da vida na terra conectada com a eternidade, a partir dessa revelação, amém, o tribunal de Cristo que te espera, recompensas vindouras, porque você já está nesse lugar de vitória, amém? Você já é o que vai ser, amém, gente?
eu não tenho nem como dizer assim, anota o que eu estou dizendo, porque no arrebatamento você não vai ter como levar a anotação, né? Mas assim, guarda o que eu estou te falando. Você vai ver muitos crentes, quando chegarem diante de Jesus, tendo uma espécie de déjà vu. Quem sabe o que é déjà vu aqui, né? Aquela coisa assim que você vê alguém e diz, eu acho que eu já vi você antes, né? Você está num lugar e eu já estive aqui nesse lugar. Alguém já teve essa experiência aqui, né? É uma palavra francesa que fala dessa repetição da experiência. Vai ter gente que vai chegar diante de Jesus, esse lugar não é estranho para mim, Jesus. Acho que eu já estive aqui. E ele, filho, você não leu na minha palavra que você foi ressuscitado comigo e assentado nas regiões celestiais? Vai ter crente, irmãos, depois do arrebatamento, querendo repreender o diabo, né? Derrotar o diabo. Crentes lá diante de Jesus, o diabo está debaixo dos meus pés. Jesus, aqui está sob controle, filho, é para você ter falado isso lá na terra. Amém? Então tem coisas que você tem que ver aqui. Amém? Se apoderar aqui. Você é justo e você pode fazer isso naquilo que Deus deu para a gente como visão. Amém? Eu declaro você cheio da alegria de Deus. Amém? Cheio de entusiasmo que vem do céu. Amém? Que não se baseia nas emoções meramente, mas nele, no Senhor. Amém? Suas emoções sendo permeadas pela paz de Deus, que excede todo entendimento. Amém? Você tendo esse entendimento da justiça. Amém?